E vem conferir a crítica do dorama Business Proposal, ou como tá na Netflix, Pretendente Surpresa. E eu finalmente assisti um dos doramas mais comentados dos últimos anos, que é Business Proposal. Quando você menciona para alguém que você quer começar a entrar no mundo dos doramas, ou quando você vai procurar lista mencionando doramas, pode ter certeza que esse tá sempre lá em cima, sempre tá como uma recomendação. A tradução ficou como Pretendente Surpresa na Netflix. E eu realmente me surpreendi, porque é um dorama maravilhoso em relação a romance. Quando eu falo maravilhoso, eu quero dizer que, para a proposta que ele se propõe a fazer, ele consegue entregar perfeitamente bem, que seria entregar um dorama de romance, lembrando muito comédias românticas que a gente conhece. Então sim, vai ter batidas clichês. Sim, o romance você sabe para qual caminho ela vai, mas principalmente não é o que ele apresenta, é como ele vai conseguir apresentar e desenvolver em tela. E esse que eu acho que é o grande trunfo desse dorama. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas de modo geral, ele é um dorama muito bom para romance. Porque eu acho que o primeiro fator que é importante se destacar seria a premissa diferente. Ela é uma premissa, na verdade, que você já viu em vários ambientes. Você já viu em filmes, séries e livros. Ideias que envolvem essa de um finge que é alguém que não é, eles vão ter um relacionamento de mentira, e ele vai aumentando, e aquela pequena mentira vira uma bola de neve que vai estourar a qualquer momento. Isso acaba acontecendo aqui. O que é diferente, eu acredito, é como eles têm que conseguir trabalhar isso ao longo dos 10 episódios, e mais do que isso, dos 11 episódios, e mais do que isso, colocando os dois na mesma empresa, colocando o que ele é o chefe, essas ideias um pouco diferentes, acabam colocando elementos diferentes para uma narrativa que normalmente seria muito repetitiva. E o que eu acho que é o grande ponto que faz esse dorama funcionar seria o casal principal e também os personagens secundários como um todo. Porque é o que eu sempre falo quando envolve animes, doramas, livros, séries ou filmes. Não importa o gênero, o principal são os personagens funcionarem para a obra funcionar. Mas quando você fala de romance, que é principalmente falando de vidas pessoais, e a vida deles é fundamental para a história poder se desenvolver, você precisa fundamentalmente gostar deles. E aqui eu acho que esse é um ponto importante. A gente gosta muito dessa obra porque os personagens são muito carismáticos. Tanto eles individualmente, como eles juntos. E o que eu quero dizer individualmente? Quando você pensa na vida pessoal de cada personagem, você consegue se interessar pela vida daquela pessoa que é uma funcionária baixa dentro da empresa, para outra que é uma super milionária e perdeu o dinheiro dos pais, para outro personagem que ele é o chefe da empresa ou o seu irmão de criação, que é o seu ajudante, os pais à volta, as pessoas que trabalham na área. Quando você acaba vendo isso individualmente, você vê que os personagens funcionam perfeitamente bem, porque você tem um mínimo de interesse para saber um pouco mais sobre a vida deles. Você tem um mínimo de interesse para torcer por eles, para ficar feliz quando eles têm uma conquista ou triste quando eles acabam perdendo. Então, individualmente, eles funcionam muito bem. Mas a grande arma desse dorama é que, como casal, eles também funcionam muito bem. Tanto como eles estão de mentira, como quando eles estão cada vez mais pro final, ficando junto, e você acaba sentindo aquela química, você sente o romance de pessoas que não querem ficar junto e acabam se conhecendo melhor. E isso eu acho interessante, porque é isso que fez esse dorama ser rápido pra mim. São 11 episódios, não são episódios curtos, mas mesmo assim, pelo bom casal, pela boa química e pela boa dinâmica entre eles, acaba fazendo com que o dorama funciona muito bem. E eu tenho que destacar a atriz principal, porque ela é muito boa na forma como ela consegue mudar a sua performance ao longo do dorama. Ela começa com alguém como funcionária tímida, alguém que ela tá presa no seu setor, ela tem aquela pessoa que ela não sabe muito bem se expressar. Quando ela se transforma na persona que ela tem que se transformar, ela vira outra pessoa. E eu gosto muito como a atuação dela vai mudando, e você consegue perceber a diferença. Você não se confunde ou vê que é a mesma pessoa, não. Tanto que em alguns pontos, mesmo o chefe da empresa vendo ela na empresa, ela não consegue reconhecer ela. E isso acontece com as pessoas. Pessoas super confiantes, pessoas que têm um jeito de se vestir, um jeito de se falar, se ela mudar completamente o seu cabelo, o jeito de falar, você nem reconhece. E isso é interessante porque a atuação consegue passar isso de forma convincente, que poderia ser um furo de roteiro pro dorama. Porque você pensa, nossa, ele viu ela e nem reconheceu. Sim, porque por elas serem pessoas diferentes, às vezes você pode até ter uma relação visual, mas você não consegue
saber de onde ela é, porque é muito diferente. Eu gosto da atuação dela, porque a atuação dela consegue passar isso. E outra coisa que eu gosto bastante do dorama é, como eu falei, ele vai colocando cada vez mais problema e você cada vez mais vai ficando cada vez mais interessado para poder saber como aquilo vai se concluir, como aquilo vai. Eu tenho que assistir o próximo episódio para saber como que eles vão ficar juntos, como eles não vão ficar juntos, como vai resolver esse problema. E tem momentos muito bonitos também aqui envolvendo o voo, envolvendo a pesca. Tem uma boa discussão. Como eu falei, o romance como um todo, a crítica, a mensagem, ela vai cair num clichê que a gente já viu várias vezes, até melhor em outros lugares, como por exemplo, o que importa não é a aparência, o que importa é quem você é por dentro. A pessoa pode ter tudo, mas no final ela não tem nada e se sente sozinha. Isso acaba sendo clichê, mas como um todo é um clichê bem feito, bem usado e bem entregue. Quando você pensa em romance, esse é um dorama que eu recomendaria pra todo mundo, porque mesmo que muitos possam achar genérico em alguns pontos, pra mim não é genérico. Pra mim ele consegue fazer o que muitas comédias românticas americanas tentam fazer hoje em dia e não conseguem, que é manter essa essência principal que os personagens precisam. É realmente um excelente dorama, que tem bons momentos de romance, que tem uma boa química, que tem uma boa comédia que funciona. Claro, tem momentos que não funcionam tão bem, tem alguns núcleos que às vezes se perdem um pouco, e claro, não é a melhor obra do mundo, mas pra mim foi muito boa, porque apesar dos problemas que caem também de forma normal quando você pensa numa praticamente dorama que foi feito pra TV e não pra Netflix, e quando você pensa que ela tem mais de 1 hora de duração, pra mais de 11 episódios, para um dorama que não precisa de tudo isso, obviamente vai cair em algumas situações repetitivas, alguns núcleos secundários vão, sei lá, mais preencher linguiça do que realmente funcionar para tela, mas de modo geral é um dorama muito bom, eu diria excelente de romance, principalmente pela forma como ele conseguiu me cativar a ver até o final, prendendo nos casais. Eu não sou muito fã do final do dorama. Eu sei que provavelmente a ideia é que tivessem mais e ele não teve continuação. Eu esperaria um final mais forte do que foi. Até parece que o último episódio é bem acelerado em algumas escolhas que eles fazem ali. Mas, de novo, é um dorama excelente. Concluindo, Business Proposal, ou Pretendente Surpresa, é um excelente dorama de romance. Ele consegue trazer tudo que o gênero faz, de forma excelente, que são bons personagens secundários, que é uma boa química entre eles, uma boa comédia, e ele consegue colocar eles em situações que vai fazer com que você fique cada vez mais preso e faça com que 11 episódios passem rápido, mesmo tendo problemas, é realmente excelente pro gênero de romance. E por isso que eu fecho o Business Proposal com uma nota 9 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Business Proposal? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.